Olha que tá chegando São João, minha gente. Vamos se animar, vamos se animar. Vai ter a quadrilha da quarentena, tá certo? Todo mundo vai participar. O arraiá da quarentena do IEC, né? A gente tá em casa, cada um na sua casa, mas não vamos desanimar não. Vamos ter esperança que logo, logo tudo isso de mim vai passar. E a gente, mesmo em casa, vai curtir um pouquinho, né? Vamos aproveitar que a gente tá com saúde e vamos, né? Nos alegrar, porque isso também ajuda a gente manter a nossa saúde, a mente ajuda a manter a nossa saúde e nosso corpo, tá bom? Então, vamos curtir também um pouquinho, cada um em sua casa, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula de gramática de hoje, com a participação especial de Lígia aqui, né? Tá? Vou começar a aula de hoje. Bom, pessoal, então, né, com esse clima animado, vamos começar a nossa aula, porque aprender é muito bom. A gente ter a oportunidade de aprender é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente, se parar para pensar, tantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade de estar aprendendo alguma coisa, né, e infelizmente não tem. E a gente tem que pensar também no nosso futuro, e o futuro a gente constrói com o presente, com as nossas escolhas, com as nossas ações, nossa responsabilidade. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Que é adjetivo e locução adjetiva, a segunda classe de palavras. A gente já fez uma atividade do livro, tá? Tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, a gente já fez essa atividade aqui, que está na página 67, tá? Então, quem não fez ainda está em tempo de fazer. Essa atividade aqui, da 67. Essa aqui eu expliquei todinha. E aí, essa daqui da 68, da 69, da 70, que vocês iam fazer sozinhos, né? Testando os conhecimentos de vocês a respeito dessa classe de palavras. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é o adjetivo antes de eu passar para a explicação de hoje. Porque a gente viu algumas coisas e aí vai ter algumas coisas que eu vou colocar aqui no quadro que eu quero que vocês também anotem no caderno de vocês, para que vocês possam responder a atividade que eu mandei na folha essa semana da melhor forma possível. Então, quem não pegou ainda na escola, vai na escola pegar, tem ela disponível impressa. Quem prefere imprimir em casa, então ela está aí também nos materiais complementares dessa atividade, para que vocês possam baixar em casa e imprimir para poder responder. Pode responder no caderno, colocando no título direitinho, adjetivo e locução adjetiva, atividades complementares e a data, tá? Cabeçalho, tudo organizadinho, como eu sempre peço para vocês. Também pode responder na folha, não tem problema. A única coisa é que eu peço é que tenham cuidado com a folha. Quando vocês concluírem, tirar foto, manda pra mim e guarda na pasta, naquela pasta que vocês têm de elástico, que guardam as atividades. Porque quando for preciso estudar, para fazer a avaliação, tá com material fácil para estudar, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que é que a gente viu na aula passada sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, vamos relembrar aqui, né, nesses exemplos que eu coloquei no quadro para vocês verem. Ó, a velha cadeira quebrou. Aqui, né, a gente tá vendo que o substantivo de quem a gente está falando é cadeira. Pode ser assim? Então, cadeira, que é o nosso substantivo, tá? Que característica que a gente tem da cadeira nessa frase? Então, observe que velha é a qualidade da cadeira, é a característica da cadeira, dizendo que ela é velha. Não é qualquer cadeira, é uma cadeira velha. Então, isso aqui é o nosso adjetivo, porque é a qualidade de um substantivo. Ó, a cadeira é verde. Então, cadeira, que é o nosso substantivo, qual é a característica da cadeira? Verde. Então, verde, a qualidade dela é o nosso adjetivo. E aqui, ó, aquela cadeira é de madeira. Novamente, o substantivo cadeira e a característica que diferencia essa cadeira das outras cadeiras é porque ela é de madeira.
Diferente disso aqui, que é um adjetivo formado por uma palavra, aqui eu tenho duas palavras que exercem a função de um adjetivo. Então, vai receber o nome de locução adjetiva, tá? Então, o que é importante eu lembrar aqui? Adjetivo, ele só vai existir se existir um substantivo, porque ele se refere, ele vai estar dando qualidade para o substantivo. Então, se não tiver substantivo, não vai ter adjetivo, tá? Ele sempre vai se referir a algum nome de alguma coisa, que seja o nome de um sentimento, que seja o nome de um objeto, que seja o nome de uma pessoa, mas o adjetivo sempre vai se referir a um substantivo, tá? Então, vamos ver na atividade que eu passei para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre ela, para que vocês possam responder da melhor forma. Bom, vocês receberam essa atividade aqui, tá? Esse exercício sobre adjetivo. E a gente tem aqui, né, uns quadrinhos que são com as personagens Gaturro e Ágata, tá? Então, eles estão ali, vocês observam que nos primeiros quadrinhos não tem nenhum balãozinho de fala, né? A gente observa, tem que ler as imagens para que possa entender esses quadrinhos. E aí, aqui no finalzinho é que tem uma fala, que é quando o Gaturro diz: ontem li que felicidade está nas pequenas coisas. Bom, para a gente entender isso que ele falou aqui, é importante que se leia todos os quadrinhos, as imagens. A gente estudou isso quando viu a linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem não verbal, que são as imagens, elas também transmitem alguma mensagem. Elas podem ser lidas também. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler, né, aqui e vão responder essas questões 1 e 2 que se referem a ele. Depois, você tem um textinho aqui, ó, que começa aqui embaixo, que vai falar sobre o signo de Câncer, tá? Então, vai falar sobre quem acredita em horóscopo ou não. Às vezes tem gente que nem acredita, mas sabe qual é o seu signo, né? Por exemplo, o meu signo é Áries, porque eu nasci no dia 12 de abril. Então, eu sou de Áries. Então, quem nasce nessa época, agora, no final de maio para o começo de junho, até mais ou menos dia 20 de junho, por aí, eu acho 19 de junho, é do signo de Gêmeos. Então, quem está fazendo aniversário por essa época é do signo de Gêmeos. Então, tem gente que acredita na influência dos astros na vida da gente, tem gente que não, mas geralmente todo mundo sabe qual é o seu signo, né? Então, aqui tá falando sobre o signo de Câncer. E aí, vocês vão responder algumas questões sobre esse texto, tá? Vai falar sobre algumas características que ele dá aos nativos de Câncer. Então, se são características, vão ser adjetivos que vocês vão utilizar aqui para responder essas questões aqui na terceira questão, tá? Aqui também na quarta questão tem umas palavras que estão destacadas e vocês vão ter que descobrir a quem essas palavras se referem, né? E aí, para isso, vocês têm que ir para o texto, tá? A gente tem aqui sobre locuções adjetivas, para que vocês localizem. Então, locução adjetiva, que é quando tenho duas palavras que têm o sentido de um adjetivo, que atribuem uma qualidade a um substantivo, tá? Aqui, vocês têm também mais uma tirinha, que é essa daqui, ó, do níquel náusea. E vocês vão ler para poder responder. Eu não vou dar muito detalhes, eu não quero que vocês também leiam e tentem fazer, porque essa é uma forma também de aprender. Não adianta eu estar detalhando todas as coisinhas que vocês também têm que aprender a ler uma questão, interpretar e responder, tá? De qualquer forma, se surgir alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim. Aqui, na questão 11, tá vendo? Vou ter um quadrinho aqui que fala sobre... Tem um vocabulário com alguns adjetivos e nas frases embaixo tem locuções adjetivas. Então, vocês vão reescrever as frases, substituindo a locução adjetiva por um adjetivo correspondente. É como eu falei na última aula, aquela história do amor de mãe, é o amor materno, luz do sol, luz solar.
Então, aqui vocês têm, ó, por exemplo, esse paciente apresenta características de cabelo diferentes. Então, tá destacado de cabelo. Aí, vocês vão procurar aqui nesse quadro, tá? Qual é o adjetivo que vai ter o mesmo sentido que a locução de cabelo, tá? Então, vocês respondem essa primeira parte. Eu vou colocar aqui uma explicação no quadro para a segunda parte da atividade. Bom, então, eu quero que vocês coloquem isso aí no caderno de vocês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a classificação dos adjetivos. Então, a gente vai ter 3 tipos de adjetivos. Os adjetivos simples, tá? Compostos e pátrios ou gentílicos. Então, vamos pensar aqui. Simples, ele é formado por apenas uma palavra. E é bem parecido com o substantivo simples e composto. E aí, vocês lembram, substantivo simples é só uma palavra, composto é 2 ou mais palavras. A mesma coisa no adjetivo. Só que o adjetivo vai dar uma característica a um substantivo. Não pode esquecer isso, não vai ser nomes. Então, por exemplo, no substantivo simples, eu posso dizer que é uma menina feliz. Certo? Então, a gente tem feliz, é um adjetivo formado por apenas uma palavra que se refere à menina. Então, vamos ver um composto. Composto é jovem, latino, americano. Por que é composto? Porque ele é formado de 2 palavras. A palavra latino e a palavra americano. Quer dizer que esse jovem aqui, a característica dele é que ele é da América Latina. Então, eu tenho aqui um adjetivo composto por 2 palavras, tá? E aqui os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles adjetivos que indicam a nossa procedência, de onde a gente vem, a nossa nacionalidade, certo? Por exemplo, então, coloco assim, garoto japonês, tá? Então, aqui a nacionalidade dele é japonês, porque ele vem do Japão. Então, esse adjetivo aqui que se refere ao garoto é um adjetivo pátrio ou gentílico, tá? Então, uma curiosidade sobre os adjetivos pátrios é que todos aqueles que terminam em eis, chinês, japonês, francês, norueguês, todos são com S, viu? E da mesma forma, quando vai para o feminino, continua com S. Então, não tem aqueles japonês com Z no final, ou japonesa com Z na última sílaba, não. São todos com S, tá bom? Isso é uma característica dos adjetivos pátrios. E aí, para finalizar, vocês vão fazer a atividade. Um exercício, tá? Vocês vão utilizar aqui, nessa primeira questão, adjetivos compostos, tá? Como eu dei esse exemplo aqui do latino-americano. Na segunda, vocês vão do mesmo jeito substituir esse termo que está em destaque por uma palavra aqui que está no vocabulário, logicamente que tem o mesmo sentido. E a última, que é esse textinho aqui, tá? A primeira é um textinho super simples, é parecida com aquela do substantivo. Vocês têm aqui uns quadradinhos. E na frente do quadradinho, entre parênteses, vocês têm 3 opções de adjetivo. Não pode colocar qualquer um. Você tem que ler com calma o texto e ver qual é o mais adequado e colocar no lugar do quadradinho. Então, da mesma forma do substantivo, tá? Para vocês não terem que copiar o texto todo, vocês podem aqui na folha mesmo colocar no cantinho perto do quadrado. Ou vocês destacam qual é o adjetivo ou a locução adjetiva, no caso, certo? Que vocês vão utilizar. Pode destacar ou com o lápis grafite é melhor, porque se tiver errado a gente corrige na correção, né? Circula o correto, tá bom? Que vocês acham que é. E aí a gente corrige isso aqui na correção. Mas é importante ler o texto para entender o sentido dele e saber qual é o adjetivo que vai dar certo aqui, tá?
Porque não vai poder ser qualquer um. Então, pronto. Realizem essa atividade. A gente vai fazer correção essa semana ainda de atividade do substantivo na nossa aula online, tá? Que vai ser no final da semana, né? No sexto A é na quinta-feira, no sexto B é na sexta-feira. Então, a gente vai fazer essa correção do substantivo, para quando for na outra semana, a gente já entrar no adjetivo. E aí, no dia da correção do adjetivo, gente, a gente vai corrigir as duas tarefas, tá? Porque aí, depois dessa tarefa do adjetivo, aí a gente já vai conversar sobre como é que vai ser a nossa avaliação, pra gente não juntar muito assunto, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um beijão. Até a próxima aula.